Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, sexta-feira, nosso 16º dia de retiro quaresmal, somos convidados a nos aproximarmos do amor de Deus por nós, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos do 33 até o 45, e nos diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número agora do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos olhos daqueles que veem. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho hoje quer lembrar-nos de algumas realidades. Este Evangelho, esta parábola, está falando a nós, em primeiro lugar, do próprio Jesus. Ele que o Pai enviou para cuidar, para formar uma grande colheita, para que os frutos desta colheita pudessem ser utilizados no dia a dia da vida de muitos.
Interessante, meu irmão, interessante, minha irmã, porque logo no início do Evangelho, nós vamos ouvir assim: naquele tempo, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Jesus estava se dirigindo diretamente àqueles que daqui a um pouco iriam condená-lo à morte, entregá-lo nas mãos daquele que ia açoitar, que ia flagelar, que ia levar nosso Senhor Jesus Cristo à morte. E Jesus, ao conversar com eles, ao dar a eles, talvez, mais uma oportunidade de mudança de vida, de conversão, Jesus conta uma parábola, onde começa dizendo que um proprietário plantou uma vinha e pôs uma cerca em volta. Que vinha é essa? Que proprietário é esse? Este proprietário é o próprio Deus, que planta uma semente do amor do reino de Deus no nosso meio e coloca pessoas à sua volta para cuidar desta semente, para que esta semente possa crescer, dar frutos, produzir para o reino de Deus. De repente, este proprietário deixa esta plantação na mão daqueles que ele confiou para cuidar, para regar, para podar, para fazer com que aquela plantação desse frutos. Depois de um tempo, ele volta para recolher os frutos daquela plantação, só que se depara com uma realidade, com uma situação não esperada. Aqueles homens aos quais ele permitiu que tomasse conta da plantação, matam aqueles que foram buscar os frutos. Depois matam novamente outros que voltam. Por fim, o proprietário manda seu filho, para que seu filho pudesse ser respeitado. E mesmo assim ele não foi. Pegaram o filho, fizeram com que ele sofresse, apedrejaram e trataram da mesma forma. Este filho era o único, portanto, era herdeiro de tudo, e eles pensaram, cogitaram, planejaram e fizeram: vamos matar. Assim, não terá mais quem reclame a herança. E assim o fizeram. E o Evangelho vai dizer o que o dono da vinha fará quando voltar e encontrar esses que mataram seu filho. O que ele fará? Qual pai, diante de uma realidade dessa, não age de alguma maneira? E nós estamos falando claramente do Pai do céu que envia o Filho para esta realidade a qual vivemos. E os homens, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, o mataram. Fizeram com que ele sofresse algo que não era necessário. Algo que não era necessário. Interessante. E Jesus ainda faz uma pergunta para esses homens: o que será? O que será que o proprietário fará? E eles mesmos respondem que o proprietário irá tirar a propriedade deles, irá dar
a outros. Pois é, meu irmão, pois é, minha irmã. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio primeiro para os judeus e eles não o receberam, eles não o aceitaram. E aí, o reino de Deus foi expandido para todos aqueles que recebessem a palavra, aceitassem Jesus como Senhor e Salvador e vivessem de acordo com os seus ensinamentos. Esta palavra chegou até minha vida, chegou até a sua vida também. Mas é interessante, o final do Evangelho vai nos dizer assim: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produzirá frutos. Meu irmão, minha irmã, será que eu e você estamos produzindo frutos para o reino de Deus? Será que estamos experimentando diariamente esta graça sobrenatural? Atenção! Se você faz parte do time de nosso Senhor Jesus Cristo, porém não está produzindo frutos, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque pode ser tirado de você esta graça, esta honra de levar o nome de cristão, de produzir frutos para o reino dos céus. Não é brincadeira, não é brincadeira. Não brinque com a sua fé, não brinque com aquilo que você crê, não brinque com a verdade. Tenha coragem, nesta sexta-feira, de assumir verdadeiramente o seu papel de evangelizador, de evangelizadora, que você possa olhar adiante e seguir mais uma vez fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, produzindo frutos, fazendo com que muitos corações sejam tocados pela graça, pela misericórdia e pelo amor deste proprietário desta terra que é Deus. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.